A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10, 25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." Então, boa noite aos amados irmãos. Depois de tanto carinho, tantas palavras de incentivo, anima o nosso coração. Às vezes no ministério, a gente precisa olhar um pouquinho para trás para considerar as obras de Deus, né? Não para considerar o passado sombrio, as dificuldades. Mas eu confesso para os irmãos, depois de formado, eu fui deão aqui no seminário, professor, e o pastor Jorge nos confiou, a igreja nos confiou o ministério dos adolescentes. E eu sempre, algumas vezes, quando eu voltava da reunião dos adolescentes, nós entregávamos o último adolescente em casa, sempre ia um adolescente um rapaz, para nós voltarmos juntos. E eu voltava, às vezes, tarde da noite, e eu ficava pensando assim, será que vale a pena? Às vezes vinha aquela depressão no coração, daquelas lutas, alguns adolescentes dava algum probleminha, mas agora ensinando os adolescentes, os filhos dos adolescentes, eu pensei comigo mesmo, valeu a pena, né? Porque a sementinha ficou semeada no coração e a palavra do Senhor não volta vazia. Eu passei um ano ensinando praticamente adolescentes, jovens adolescentes, numa escola secular. Na minha cidade, eles tinham uma filosofia de pegar os piores alunos e colocar numa sala. Aí formaram uma sala de manhã e outra sala à noite. Aí primeiro chamaram o padre da cidade para dar palestra. Aí o padre chegou lá e não aguentou a bagunça. E aí jogou água benta e saiu correndo. Não voltou mais. Aí a diretora nos chamou, perguntou se a gente estava disposto a dar palestra toda semana. Eu falei, sim, oportunidade dessa, como que nós vamos perder, né? Meus irmãos, não era fácil. A gente lecionando ali, fazia algumas brincadeiras, fazia algumas lições. Interessante, quando eu falava de orar, eles silenciavam. E tinha um professor que me ensinava muito, me ajudava muito. Mas agora ensinando para os adolescentes, confesso para os irmãos, fiquei emocionado de ver ali a sede, o amor, o carinho daqueles adolescentes. Então é bem diferente você ensinar para pessoas preparadas, pessoas sedentas, né? E pessoas que estão lá no mundo, que não têm aquela base doutrinária, igual os nossos adolescentes têm. Eu fiquei muito feliz dessa oportunidade que eu tive, principalmente por ver ali filhos de pessoas que a gente trabalhou dedicados para Deus, né? Eu agradeço o convite dos amados irmãos para estar aqui nesta igreja também, o qual a gente cresceu, né? Eu vim para cá um adolescente, eu vim para cá com 17 anos, formei com 21 anos. Eu ia pregar nas igrejas lá do sul e falava, vamos lá escutar o menino, né? Com a cara de menino. Tem um pouco ainda, né? Brincadeira, né, meu Deus? Então, nosso assunto hoje é reparador de brechas. Gostaria de ler primeiramente um versículo para os amados irmãos, eu creio que já está aí no quadro, Ezequiel 22, versículo 30. A palavra de Deus nos diz assim: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Vou ler mais uma vez para os amados irmãos, Ezequiel 22, versículo 30. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha,
perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Nós já oramos, mas eu vou orar mais uma vez, pedindo a direção do nosso Deus. Amado Deus, neste momento estou aqui, Senhor Deus, para transmitir a Tua palavra. E peço-te, ó Deus, que Tu abra o entendimento, a compreensão de cada um que aqui está, para entender um pouquinho mais da Tua vontade nas suas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz que Deus estava buscando entre eles um homem. Interessante essa expressão da palavra de Deus, Deus buscando um homem. E se nós olhamos na trajetória da história bíblica e também fora da Bíblia, Deus sempre buscando o homem. Se nós olharmos lá no Jardim do Éden, por exemplo, Deus estava ali procurando Adão. Adão, onde estás? Jesus nos conta algumas parábolas, e naquela parábola da ovelha perdida, 99 ovelhas ficaram no aprisco e Jesus saiu, o pastor saiu atrás de uma ovelha, da 100ª ovelha. Então aquela ovelha era uma ovelha que se desgarrou do aprisco. Mas também temos outra parábola, que é a parábola da dracma perdida, aquela moedinha que a mulher perdeu, e ela saiu procurando dentro da sua casa, varreu até encontrar, referindo-se a Deus também, buscando o homem perdido. Na primeira parábola nós vemos a ovelha, nós vemos aquela pessoa que se desgarra do rebanho. E nós temos muitas pessoas que passam nas igrejas e de repente se perdem. E o pastor está lá em busca daquela 100ª ovelha. Mas também tem pessoas que se perdem dentro da igreja. Infelizmente, e Deus ele busca a todos. Hoje nós vemos aí, infelizmente, o cristianismo ele está cada vez sendo diluído. E graças a Deus, porque essa igreja ela faz jus ao seu nome, a igreja bíblica, e continua bíblica, continua pregando a palavra de Deus. E nós devemos ser assim. Mas Deus, ele continua buscando pessoas, e ele busca pessoas também para o servir. E ele disse, no tempo de Isaías, a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? A Isaías, ele se prontifica e diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então Deus está sempre, através da história, buscando pessoas. E aqui ele está buscando um homem para tapar o muro, para que se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra. Mas Deus não achou nenhum naquela época. E hoje estamos vendo, meus queridos irmãos, muitas brechas no nosso mundo. Às vezes essas brechas estão dentro das igrejas. Está faltando muito pessoas dedicadas, pessoas que queiram realizar a obra, pessoas que queiram estar à frente. Não sei aqui na igreja dos irmãos, mas eu tive muitas dificuldades em algumas igrejas para colocar pessoas em certos cargos, para preencher certos cargos. Um amigo nosso, uma certa ocasião, ele deu o seu testemunho ali em Mato Grosso do Sul. Tive um grande amigo ali quando eu trabalhei, e ele dava o seu testemunho que ele era um alcoólatra. E um dia ele entrou na igreja e naquele dia o pastor não estava e também não deixou ninguém. O pastor não veio no culto sem saber o motivo, não explicou o motivo. E esse amigo, então, embriagado, entrou na igreja. E aí levantou-se um irmão lá, não tinha ninguém para dirigir o culto, ele abriu a palavra de Deus. E disse, então, já que não tem ninguém, eu vou falar, mas desculpe, meus irmãos, que eu não sei ler. Eu vou ler aqui um pedacinho. E ele leu apenas o título, Jesus come com os pecadores. E aí ele explicou essa frase. E esse amigo José aceitou Jesus. Mas se tornou um crente assim, sem discipulado, um crente que não sabia o que deveria fazer. E ele no domingo, no lugar de ir para a escola dominical, ele ia para jogo de futebol. E aí num desses domingos ele chegou de noite na igreja para assistir o culto, e era um culto de assembleia. O pastor estava elegendo os cargos e não tinha ninguém para assumir o cargo da escola dominical, para ser o líder da escola dominical. E o pastor implorando lá na frente, dizendo, mas ninguém, irmão, quer assumir o cargo de escola dominical.
e naquele momento deu uma cãibra na perna do meu José. E ele levantou-se rapidinho, passando a mão na perna, e o pastor, glória, aleluia, amém, meu irmão assumiu o cargo, né? E ele passou então a dirigir a escola dominical e se tornou um dos líderes lá do Cádiz Barneia, onde nós trabalhamos, né? Então, meus irmãos, está faltando gente na escola dominical, viu? Você não quer ser o líder? Não espera Deus dar uma cãibra na sua perna, não, tá? Você possa ir lá. A palavra de Deus, ela usa muito essa ilustração dos muros, porque nos tempos bíblicos era comum as cidades serem cercadas por muros. Os muros, eles protegiam as cidades dos ataques dos inimigos, os muros protegiam de feras. Naqueles tempos antigos havia muitas feras, muitos leões, ursos, e os muros eram a segurança da cidade, né? Então, a palavra de Deus, ela menciona algumas cidades que eram cercadas de muro. Nós temos Jerusalém, Jericó, Babilônia. Todas essas cidades, elas eram protegidas por muro. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, todas as cidades, diz a palavra de Deus, elas eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos. E aí foi tomada pelo povo de Israel, né? Canaã foi conquistada pelo povo de Israel. E esses muros, então, ele tem um simbolismo para nós. Quando Deus fala que busquei entre os homens, entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha. Ezequias foi um homem que, diante de uma ameaça de um rei chamado Senaqueribe, ele fortificou os muros. Nos diz em 2 Crônicas 32, versículo 5, que cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres, levantou também outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos olhar à nossa volta, olhar não somente para a nossa igreja, mas olhar também para o nosso mundo em volta. Tem tantos muros para serem levantados, há tantos muros caídos, há tanta necessidade, meus irmãos, de levar a mensagem. Basta querer trabalhar para Jesus. Trabalho tem. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, né? E esse rei, ele cobrou ânimo. Ele estava sendo ameaçado, mas ele cobrou ânimo e disse, não, a primeira coisa que nós vamos fazer é nós vamos fortificar esses muros. E a igreja precisa, meus irmãos, estar sempre fortificando os seus muros. Que muros são esses que nós devemos fortificar? É a escola bíblica dominical. A igreja forte é a igreja que tem uma escola dominical forte, onde os irmãos estão ali estudando a palavra de Deus, estão ali se fortalecendo espiritualmente para poder vencer as heresias deste mundo. Também a oração. E poderíamos colocar aqui outras aplicações para este muro. Salomão, ele usou a ilustração do domínio próprio. Ele nos diz em Provérbios 25, 28, como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. O homem que não tem domínio próprio, então, é comparado com uma cidade que já está caída. A pessoa que não tem domínio próprio na sua vida já caiu. Então, o que vai ser o muro ao redor daquela pessoa que serve a Cristo? É a palavra de Deus. A palavra de Deus constitui uma proteção para o cristão, porque o inimigo, ele quer entrar nas nossas vidas. Então, por isso que Deus, ele usa essa ilustração aqui nesse texto que nós lemos, e eu gostaria de fazer uma aplicação aqui para nós nesta noite nesse sentido. Também muros é sinônimo de salvação. Deus nos fala em Isaías 26, no comecinho, ele diz, naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Então, os muros refere-se aqui à salvação, porque a cidade que está dentro dos muros, ela está protegida. O cristão que está debaixo dos cuidados de Deus, da vontade de Deus, ele está seguro na sua vida. Também Isaías 60, 18 diz, nunca mais se ouvirá de violência na terra, de dissolação ou ruínas nos teus limites, mas
Aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Como é que estão os muros na sua vida? Será que seu coração realmente está protegido? O inimigo, meus irmãos, ele quer penetrar na nossa mente. Salomão, eu estava explicando para os adolescentes ali no nosso estudo, aquele versículo de Provérbios 23, quando Salomão disse que como ele imagina, assim ele é. E o diabo sabe disso, meus irmãos, que as pessoas às vezes imaginam alguma coisa e elas agem daquela maneira. Então ele tenta colocar no coração das pessoas que elas são aquilo que elas não são. Ah, você é um perdido, você é uma pessoa que não é do sexo que você nasceu. E vai colocando coisas assim por diante na mente da pessoa. Mas nós precisamos fortalecer os muros da nossa vida, fortalecer os muros da nossa igreja, fortalecer tampar aqueles buracos que existem, muitas vezes aquelas lacunas na obra de Deus. E tem muitas lacunas, meus irmãos, tem muitos muros caindo por aí, e nós precisamos estar disponíveis para aquilo que Deus tem preparado para nós. Porque Deus nos chama, cada um de nós, não somente para a salvação. Deus nos chama também para a vocação, para estar servindo em alguma área na obra dele. Eu estava lembrando de uma ilustração, eu creio que está aí na introdução. De uma ocasião, eu era pastor em Valparaíso, eu já andei bastante por essas redondezas aí, viu, irmão? Só 30 aninhos, 34 eu acho de ministério, Mas em Valparaíso nós tínhamos um trabalho com algumas pessoas que moravam na beira da linha de trem. Então eles construíam um barraquinho ali e moravam ali. E eu e minha esposa, também alguns outros irmãos, nós íamos ali auxiliar aquele povo. Nós arrecadávamos roupa, às vezes até alimento nós levávamos para aquelas pessoas. E um dia na frente da igreja chegou um caminhão, depois das 6, carregado de tijolos. Pô, você não sabe de alguém que esteja aí disponível para me ajudar a descarregar esse caminhão aqui? Eu pago bem. Eu disse, eu sei sim. Corri lá na linha do trem. E procurei. E aí, não, nós vamos sim, eu vou sim. Aí um falava, eu não posso por isso, por aquilo. Aí encontrei um senhor. O apelido dele era Mãozinha. Ele disse, não, eu vou lá sim. O Mãozinha, sabe quem que era o Mãozinha? Ele não tinha braço. Ele tinha mão aqui, outra mão aqui, e não tinha braço. E sabe quantos que foram lá descarregar o caminhão? Só o Mãozinha, Então, meus irmãos, é os Mãozinha que Deus usa, É esses que Deus usa, aqueles que realmente têm o coração na obra. Deus quer usar essas pessoas, Então, qual é o tipo de homem que Deus busca? Deus busca, em primeiro lugar, o homem que tem uma visão da necessidade. É aquele homem que enxerga realmente a necessidade. No livro do profeta Isaías 22, versículo 9, nos diz: notareis as brechas da cidade de Davi, por serem muitas, e ajuntareis as águas do açude inferior. Deus nos diz aqui na sua palavra, para notar as brechas. E tem pessoas que têm aquela visão de ver e olhar aquilo que precisa ser feito. E nós temos que ter essa visão da obra de Deus, tipo aqueles profetas lá de Eliseu, que eles olharam para o lugar estava muito apertado. Disse, olha, esse lugar, profeta, está muito apertado. Se o senhor permitir, nós vamos cortar umas toras aí, cada um vai cortar uma tora e vamos ampliar este lugar. E aí diz a palavra de Deus que eles saíram, cada um cortou uma tora. Então eles primeiro tiveram uma visão de que aquele lugar precisava ser ampliado. Mas aí cada um pegou um machado e foi lá fazer. Teve até um cidadão, por isso que está registrado lá, teve até um dos discípulos do profeta, que ao cortar a tora, o machado caiu na água. E ele colocou a mão na cabeça e disse, meu Deus, e agora? Era emprestado, E aí o profeta Eliseu foi lá, cortou um pau, jogou na água e o machado flutuou. Mas eram homens de visão, homens que enxergavam aquilo que tinha que se fazer.
Meus irmãos, nós temos que erguer os nossos olhos e olhar para os campos que estão branquejando. Nós temos que olhar para este mundo que está aí cada vez pior e levar a palavra de Cristo. Todos os irmãos conhecem, alguns irmãos conhecem aquela história daquele menino que passou diante de uma represa e viu um furinho. Aí ele foi lá naquela represa e colocou seu dedinho, ficou segurando. E depois seus pais o procuraram e o encontraram ali, o dedinho naquela represa. E ele estava impedindo que aquela represa estourasse. E nós, meus irmãos, podemos ser esse dedinho. Talvez você fale assim, mas a obra é muito grande, pastor. Eu não vou fazer falta. Faz sim. Você pode salvar muitas pessoas. Em segundo lugar, nós vemos aqui na palavra de Deus que Deus ele está em busca de homens ou homem que tem uma visão da urgência. Essa obra é muito urgente, meus irmãos. Os irmãos estão lembrados do que aconteceu ali em Mariana? Como que de repente desceu aquela represa, de repente estourou aquele muro, quantas pessoas morreram? Mas você sabia que tinha pessoas ali embaixo avisando? Teve uma senhora que ficou desesperada numa moto, passando de casa em casa, dizendo, sai daí, não leva nada, sai do jeito que está, sobe a montanha porque está vindo aí um rio de lodo. E salvou muita gente. Meus irmãos, se nós soubéssemos que essa montanha de lama está descendo, eu creio que nós sentiríamos o mesmo que sentiu aquela mulher. Nós íamos sair correndo, falando, nós não íamos calar os nossos lábios. Mas sabe que essa montanha já está descendo? Que Jesus já está voltando? E que tem muito pouquinho tempo para nós falar de Jesus para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, colegas de escola, para os nossos amigos. Nós temos que levar essa mensagem urgente. Nós temos que ter visão dessa urgência. Isaías 30:13 diz, portanto, essa maldade vos será como brecha de um muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair e cuja queda vem de repente. É de repente, meus irmãos, que Jesus está voltando e o mundo está nesse estado aí e nós precisamos despertar para a obra de Deus. Terceiro lugar, Deus usa homens, Deus busca homem disposto e vigilante. Também lá em Neemias, capítulo 4, a partir do verso 7 nos diz, mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas, os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-se-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados, e ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Eu quero dizer para os irmãos que quando nós nos colocamos à disposição de Deus, nos consagramos as nossas vidas para fazer a obra de Deus, nós temos que vigiar. Porque o inimigo não fica contente com aquela pessoa que está fazendo a obra de Deus. E ele vai colocar barreiras, ele vai colocar ideias, ele vai colocar ciladas para que a pessoa desanime do caminho, para que a pessoa desanime do propósito. E há uma história de um soldado que estava no hospital, eles tinham vencido uma batalha, só que esse soldado perdeu um braço. E aí então veio o capelão naquele momento para consolá-lo, dizer para ele que o valor que ele tinha, porque ele foi um homem corajoso e que eles tinham vencido a batalha. Então, quando ele disse, eu não perdi o braço, mas eu dei esse braço pela vitória. O que você tem dado pela vitória do Evangelho? Paulo nos exorta a batalhar por esse Evangelho, a lutar por essa fé que foi dada aos santos. Também Judas, também nos fala essa mensagem. Meus irmãos, essa mensagem ela é urgente, né? Essa mensagem nós temos que vigiar. O inimigo ele quer atrapalhar o Evangelho. Eu recebi uma cópia recente de uma Bíblia, que eu não posso chamar de Bíblia, que é totalmente herética, né? A Bíblia não sei o que da graça.
que é a Bíblia escrita pelos homossexuais, onde eles tiram ali, eles mutilam a palavra de Deus, eles distorcem a palavra de Deus. Mas nós temos a palavra de Deus. E eu ainda continuo, pastor Jorge, gostando da atualizada. Porque a gente se criou no Evangelho, não que eu nasci no Evangelho, mas desde os 16 anos a gente usa e decora esses textos, né? E para mim ainda é a versão que está mais próxima, né? Que a gente gosta mais. Mas hoje está saindo umas versões aí, meus irmãos, que estão deturpando a palavra de Deus. Mas nós temos a palavra da verdade. Também Deus busca homem destemido e resoluto. Deus está buscando homens que sejam destemidos e resolutos. Diz o texto também de Neemias 6, tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto de nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem encontrar-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, que cessaria a obra enquanto eu deixasse que fosse ter convosco. Meus irmãos, essa obra é muito grande. A maior obra que nós podemos realizar é a obra de Deus. A obra de Deus é preparar pessoas para o céu. E são poucos que estão envolvidos nessa obra de preparar pessoas para o céu. Quando você leva alguém para Jesus, você está preparando essa pessoa para o céu. Quando você discipula um amigo seu, um vizinho seu, um parente seu, você está preparando essa pessoa para o céu. Mas o irmão sabe que o diabo, ele está preparando pessoas para o inferno. O que uma pessoa precisa para ir para o inferno? Nada. Né? É só continuar no rumo que ela está indo. Mas para ir para o céu, ela precisa de Jesus. E por isso nós preparamos pessoa para o céu, quando nós apresentamos Jesus. Mas diz aqui, estou fazendo essa obra, eu não posso parar, eu não posso descer. Nós não podemos, meus irmãos, descer para o caminho que o diabo quer que nós desçamos. O nosso alvo é olhar para Cristo, olhar para frente, olhar para aquilo que Deus determinou para nós. Também Deus procura e busca homem que seja um reparador de brecha. Não sei se está escrito certo ali. Está errado, né? Não é rapador não, tá, meus irmãos? Não sei se vocês repararam, né? Eu esqueci de corrigir esse erro. Aqui na minha anotação está rapador também. Né? Isaías 58, 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas, e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Meus irmãos, será que somos reparadores de brechas? Será que temos olhado a necessidade da igreja? Será que nós temos olhado para a situação do mundo perdido? Será que nós estamos restaurando vidas? Será que esse ministério de pacificação, de pacificadores, de reconciliar os homens com Deus, será que temos sido fiéis? Então nós somos chamados, aqui Deus procura este homem que seja um reparador. Um homem que olha para aquilo que precisa ser consertado, precisa ser feito e faça. Né? Eu conheci uma grande missionária. Na minha vida, que estou para ver uma mulher tão dedicada como essa mulher no campo missionário. E essa mulher, ela tinha o pólio. Mas o pólio não estava no seu coração. O pastor Jorge, acho que conhece uma tal de Ruth. Ela foi minha mãe aqui no seminário. Essa mulher, essa senhora, né? Eu falei mulher assim só de brincadeira para os irmãos, mas
uma irmã que ela serviu de grande incentivo no meu ministério. Sempre a gente lembra desta mãe em Cristo, né? Que fazia a obra de Deus com todas as limitações que ela tinha. Meus irmãos, não era simplesmente uma coisinha, tocar o piano, ela estava nos bairros. Os irmãos têm uma ideia, ela foi até na minha casa em Viamão. Já viu falar dessa cidade, Viamão? Você nunca nem sonhou com essa cidade. E ela foi lá na minha casa evangelizar, né? Foi lá falar de Cristo para a minha família. E a limitação, meus irmãos, às vezes está no nosso coração. Às vezes falta realmente um despertamento no nosso coração. Pessoas como essas e outras nos incentivam no ministério. Deus também busca homem que tem uma visão de Deus. Aqui uma visão de Deus seria olhar do prisma de Deus. O texto nos diz, Amós 9:11, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Aqui, meus amados irmãos, Deus ele tem um propósito. E os propósitos de Deus, eles não podem ser frustrados. Aquilo que Deus disse que faria, Ele fará. Com relação ao pecador, Deus tem uma vontade, a salvação, mas a Deus ainda respeita o livre-arbítrio. Mas tem certas coisas que Deus disse que faria e nada vai impedir Deus. E nós temos que ter essa visão de Deus. E aqui quando Ele fala que vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, Ele vai restaurar o povo de Israel. Ele mandou Jesus Cristo ao mundo, prometeu Jesus Cristo ao mundo, Jesus veio. E nós temos que ter a visão de Deus. A visão de Deus, meus irmãos, é olhar para as almas perdidas. Deus olha para os pecadores e Deus tem compaixão por esses pecadores. Nós temos que sentir o que Deus sente. Nós temos que olhar para o perdido da forma que Deus olha. Nós temos que olhar para a igreja, a necessidade da igreja, os cultos da igreja, e olhar qual é a vontade de Deus, o que Deus quer da sua igreja, o que Deus quer de mim. Então eu creio que Deus, Ele vê muitas pessoas caminhando para um abismo. E Ele sabe que está chegando o tempo, e na sua visão, Ele gostaria tanto que tivesse ali mais pessoas tampando a brecha. Mas há muitas lacunas. Há muitas lacunas, meus irmãos, entre os cristãos. Há um esfriamento na escola dominical. Eu experimentei, pastor Jorge, tenho experimentado em algumas igrejas, o esfriamento na escola dominical, na oração, mas sempre tem um grupo fiel. Ainda bem que a palavra de Deus nos diz que o amor esfriará em quase todos. Será que você pode dizer, eu faço parte desse quase? Amém. Só uma irmã que fala amém? Amém, amém, amém. Amém, né? Que nós sejamos esse quase aí que não vai deixar o amor esfriar, né? Por último lugar, Deus busca o homem que não seja remisso. Remisso, uma palavra mais popular, é preguiçoso. Nós estudamos hoje, né, na escola dominical sobre a formiga. Vai ter com a formiga, preguiçoso. Considera o seu caminho e ser sábio, né? Às vezes nós damos desculpas, meus irmãos, para a falta de trabalho, mas no fundo mesmo é sermos remissos. E diz o texto da palavra de Deus, Ezequiel 13:5, não subistes as brechas, nem fizestes muros para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Então Deus olha e diz, olha, vocês não estão fazendo o que deveria ter feito. E logo virá a destruição, vocês vão ser destruídos. Então faça logo, reedifique esses muros, tampe essas brechas. Seria essa a mensagem de Deus. Um homem chamado Benjamin Franklin, um presidente, né, dos Estados Unidos, perguntar para o americano, ele sabe até o número que é, né? Os americanos perguntam para eles que número foi esse presidente, eles falam, né? Ele disse uma vez a frase, né, que influenciou a minha vida algumas pessoas murmuram porque Deus colocou espinho entre rosas,
Por que não agradece a Deus porque Ele colocou rosas entre espinhos? Não olhe só para as dificuldades, meus amados irmãos. Quando eu assumi o ministério pastoral, fiquei 9 anos como missionário, e aí então o pastor Altino Vasconcelos me convidou para pastorear Valparaíso, e depois de um tempo que eu estava ali, ele pediu minha ordenação. E ele pregou na minha ordenação. E ele me deu um conselho, ele disse: pastor, você vai encontrar no caminho, o ministério é como rosas. Você vai encontrar muitas rosas cheirosas e bonitas, mas lembra que as rosas têm os espinhos. Mas nós vamos deixar de presentear nossas esposas com rosa porque tem espinhos? De forma nenhuma, né? Nós vamos deixar de plantar rosas porque tem espinhos? De forma nenhuma. Então, meus irmãos, não vamos deixar o ministério porque tem alguns espinhos, né? Trabalhar para Cristo às vezes envolve algumas dificuldades. Conta-se a história de um homem que perdeu tudo no incêndio. Ele tinha uma loja e perdeu tudo no incêndio. No outro dia cedo, ele foi lá nos escombros, no meio das cinzas, colocou uma mesa e colocou uma placa. E nessa placa estava escrito assim: eu perdi tudo, mas não perdi a minha esposa, os meus filhos e nem a esperança. Amanhã continuamos. Então, meus irmãos, de repente, o irmão teve alguma decepção no ministério, quem sabe alguma coisa não deu certo, quem sabe o irmão parou algum ponto no seu servir a Cristo, mas a palavra de Deus nos diz: lembra de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Então, nosso desejo é que os irmãos possam ser aquele homem que Deus está procurando. Deus procurou, não achou nenhum naquela época, mas hoje Ele pode encontrar você. Deus está chamando você para uma grande obra. Talvez alguns aqui nesta noite seja aquela 100ª ovelha que saiu do aprisco. Talvez alguma aqui nessa noite seja aquela dracma que se perdeu dentro de casa. Talvez você está na igreja, mas seu coração não está em Cristo. Então seja esse homem. Deus está buscando você. Será que Deus pode contar com você? Será que Deus pode dizer de você, como falou de Davi: encontrei um homem segundo o meu coração, uma mulher, uma adolescente, uma criança? As crianças foram ali embaixo, né? No seu cultinho. Será que Deus pode falar isso de mim? Eu quero dizer para os irmãos que na obra de Deus sempre há vaga. A obra de Deus ela é muito grande. Charles Swindoll, agora o pastor vai me corrigir aí, né? Ele disse: estou convencido de que a vida é 10% do que acontece a mim e 90% de como eu reajo a isso. Então, às vezes, meus irmãos, nós ficamos esperando. Às vezes nós ficamos esperando que alguém nos convide. Esse ano eu não recebi cargo nenhum, então não vou fazer nada. Meus irmãos, as pessoas que mais servem a Deus são aquelas pessoas voluntárias. É igual esse grupo. Achei um grupo tão bonito, esse grupo que estava ali no acampamento servindo a Deus. Jovens valorosos. Que valorizar esses jovens. Deus esteja sempre despertando esses corações, né? Tinha até um mágico, eu fiquei feliz de encontrar um mágico ali, né? Está ali, ó, nos visitando nessa noite, né? Da onde que o irmão é mesmo? Guaíra. Estava lá com a alegria, lá, ajudando os jovens, as crianças, os adolescentes. Então, meus irmãos, uma certa vez, estou encerrando a nossa mensagem, uma certa vez um ancião foi pedido para que ele orasse. E ele começou a sua oração e na sua oração ele disse: Senhor, eu te louvo com um instrumento de 10 cordas. Como ele falava muito lento, devagar, as pessoas ficaram esperando o que ele ia falar. Mas ele disse: eu te louvo com os meus 2 ouvidos. 2 cordas, né? Eu te louvo com os meus 2 olhos. Eu te louvo, eu te sirvo com os meus 2 pés, com as minhas 2 mãos e com a minha boca. Mas só deu 9 cordas. Cadê a outra corda? Eu te louvo com o meu coração. Amém.
Deus abençoe, obrigado. Eu gostaria de orar com os irmãos. Peço que os irmãos baixem as suas cabeças nesse momento. Consagre a sua vida para Deus. Diga para Deus, eu quero ser este homem. Eu quero ser esta mulher que o Senhor está procurando. Senhor, me mostre as brechas. Me mostre aonde eu posso ser uma bênção nesta igreja e fora dela. Faça uma oração de consagração da sua vida a Deus. Oremos. Amado Deus, consagramos as nossas vidas a Ti, para que Tu, Senhor Deus, nos use. Aonde estiver esta brecha, aonde este muro estiver caindo, usa Teus filhos, Senhor Deus, que nesse momento estão consagrando as suas vidas a Ti. Continue abençoando esta igreja, seus ministérios, seus líderes, o seu pastor, a sua família, que a Tua graça, Senhor Deus, esteja com cada um, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.